boa tarde. Hoje nós vamos mostrar uma receita do ferro fluido caseiro. O ferro fluido caseiro, a parte original dele, normalmente é muito cara. Então eu vou mostrar uma receita que eu aprendi no Manual do Mundo. Nessa receita nós utilizaremos o bombril e o óleo vegetal. O primeiro passo para fazer isso é queimar o bombril num recipiente de metal. Lembrando de fazer isso fora de casa e de deixar um tempo esfriando, porque ele esquenta muito, tanto o recipiente quanto o próprio bombril. Dito antes, o bombril ele demora muito para esfriar. Então, por a gente não ter que esperar, já peguei aqui um que eu já tinha queimado ele, já tinha preparado ele para o instrumento. A gente não vai usar em si esse bombril queimado que está aqui por cima. A gente vai pegar uns restos do bombril, mas esses restos não caem assim fácil. Normalmente a gente tem que pegar esse bombril queimado e esfarinhar ele, como se estivesse enrolando uma massinha, para poder cair os pedacinhos, os fiozinhos de bombril que estão presos dele, que são, no caso, a parte metálica que a gente vai precisar para usar no nosso experimento. Então eu vou esfarinhar ele. E logo depois que a gente esfarinhar, a gente vai perceber que não desce somente o bombril fino, o metal fino. Ele vai continuar descendo alguns pedaços maiores do que foi queimado, que vai ficar maior. Então, para poder fazer isso, a gente vai, no caso, pegar uma dessas peneiras de cozinha e vai utilizar para peneirar o bombril. Terminamos de peneirar ele, normalmente sobra as impurezas. As impurezas não vai ter como a gente usar ela para mais nada nesse momento, então pode jogar ela fora. Mas a gente vai ter que passar esse pozinho que ficou, que passou na peneira, para um outro recipiente, para a gente poder misturar ele no óleo e ver que ponto que ele vai chegar. Então a gente vai despejar ele nessa tampa aqui e vai acrescentando aos poucos o óleo vegetal, mas bem aos poucos mesmo, porque senão ele acaba ficando ou muito encharcado ou seco demais, aí tem que ficar refazendo. É importante saber que na hora que ele ficar pronto, que ele estiver pronto mesmo, ele vai ficar parecendo uma massa de cimento. Mesmo que esteja com um pouquinho encharcado de óleo, ele vai ficar parecendo uma massa de cimento. Por causa que na hora que começa a misturar ele fica igual massa de bolo, dividido em vários pedaços. Mas na hora que ele ficar único, ele vai estar pronto já para fazer a experiência. Aí agora a gente vai passar ele por uma superfície plana para poder fazer isso. Mas lembrando que a gente precisa de um espaço para poder deixar o ímã por baixo da superfície. Então eu vou tirar esses negócios daqui. E colocar em cima do vidro para a gente poder conseguir fazer com mais facilidade. E como eu já tinha uma parte, um pouco de pronto que eu fiz para testar o experimento, eu vou juntar os dois para ele ficar em maior quantidade e ficar mais fácil de perceber os resultados. E também espalhar ele assim em cima da superfície facilita o processo um pouco.
Uma dica que é por ele não ser o ferro fluido em si, ele não vai funcionar assim de cara. Mas se a gente pegar o ímã e colocar por baixo da peça e ficar mexendo o ímã várias vezes de um lado para o outro, ele vai começar a ter o formato de porco-espinho, que é o famoso formato do ferro fluido. E se puder manter uma distância, melhora mais ainda o efeito. Foi uma alternativa para ferro fluido, que mostra bastante os campos magnéticos gerados pelo ímã. Aqui no caso também dá para mostrar que eu, por exemplo, peguei 5 ímãs de alto-falante de carro. Eu somei eles somando sua força para conseguir fazer isso, porque senão teria que ser um super ímã e fica muito mais caro do que seria com uma experiência caseira em si. Então esse vídeo mostrou a experiência do ferro fluido caseiro.